Tudo bem, gente? Eu sou Felipe Café e eu vou estar aqui com vocês durante essa semana para algumas breves reflexões, para que nós possamos entender o real significado da Páscoa. E hoje eu queria conversar com vocês sobre a ideia do cordeiro, certo? O cordeiro de Páscoa. É interessante porque a Páscoa remete a muitos de nós à ideia de um animal. Se eu perguntar para você qual é o animal mais famoso da Páscoa, talvez muitos de vocês respondam o coelho, não é? Mas o coelho, na verdade, não é o protagonista, não é um animal mais importante da celebração da Páscoa. A Bíblia nos ensina que o animal aqui é central, o animal que é o protagonista em toda a celebração de Páscoa, desde a sua inauguração até os dias de hoje, precisa ser percebido por nós como o cordeiro. Agora, como é que tudo isso começou? De onde é que veio essa ideia? De onde é que surge o cordeiro de Páscoa? Bem, para isso nós precisamos ir para bastante tempo antes de Jesus. Mais ou menos uns 1500 anos antes, quando Deus estava ali lidando com o povo de Israel, estava libertando o povo de Israel do seu tempo de escravidão no Egito. Deus havia enviado ali já 9 pragas para que o faraó ele abrisse mão e ele desistisse, ele libertasse o povo de Israel para adorar a Deus. Mas o faraó permanecia duro. Então Deus disse que enviaria uma 10ª praga. E é nesse contexto que nós começamos a entender o que é a Páscoa, o que foi a primeira Páscoa. Como é que surgiu essa celebração? Deus ele estava se preparando para trazer a última praga contra o Egito. E essa última praga seria a mais devastadora. Seria a morte dos filhos mais velhos, de todas as casas, de todas as famílias do Egito. Mas Deus também providenciou um modo para que o seu povo fosse protegido desse castigo. O texto que nós vamos refletir hoje é Êxodo capítulo 12. Em Êxodo 12, versos 12 e 13, diz o seguinte na palavra de Deus: Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos do Egito. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. Nós temos aqui uma expressão, né? Passar sobre. E quando Deus, que é quem está falando aqui nesse texto, quando Deus diz que ele passaria por sobre as casas marcadas com o sangue do cordeiro, meus amigos, isso significou mais do que Deus simplesmente ia desviar de algo, ia evitar o contato com alguém. Não. A palavra em hebraico ali traduzida por passar sobre, passar por, ela significava estender as asas sobre algo para proteger aquele algo. Percebe então que esse termo nos conta que Deus ele não apenas passou longe das casas do povo de Israel, mas que ele ficou de guarda, de prontidão. Deus ele protegeu todos aqueles que estavam por detrás das portas, as portas marcadas com o sangue do cordeiro. E essa foi a primeira Páscoa. Esse jantar preparado com o cordeiro, o sangue dele aspergido nos batentes das portas, essa foi a primeira Páscoa, foi assim que essa celebração foi instituída. E Deus estabeleceu a festa da Páscoa para celebrar exatamente essa proteção que ele proveu. Deus deu instruções detalhadas para a celebração e para o cordeiro que seria sacrificado. Mas ele não fez isso apenas para que as pessoas pudessem olhar para trás e se lembrar de um dia da sua proteção e da sua provisão. Não. Deus estabeleceu essa primeira Páscoa também para que as pessoas pudessem olhar para frente, para a sua provisão maior, de uma proteção definitiva que viria através de um cordeiro superior, o cordeiro de Deus, o cordeiro pascal final, o cordeiro que é Cristo. A partir daquela primeira Páscoa, o que é que aconteceu com o povo de Israel, meus amigos? A partir daquela primeira Páscoa no Egito, todos os anos o povo de Israel se reunia em Jerusalém para oferecer o sacrifício do cordeiro de celebração de Páscoa. Todos os anos eles celebravam a Páscoa oferecendo ali cordeiros. Ontem, no domingo, nós celebramos o Domingo de Ramos, o dia em que Jesus fez a sua entrada triunfal em Jerusalém. E esse, meus amigos, o Domingo de Ramos, era o dia exato em que os rebanhos de cordeiros de Páscoa eram levados para a cidade de Jerusalém. Mais tarde, nessa mesma semana que começou ontem, Jesus ele alertou os seus discípulos que dessa vez, nessa Páscoa, um cordeiro de Páscoa diferente iria ser sacrificado. Lá em Mateus capítulo 26, verso 2, Jesus diz que a Páscoa começa daqui a 2 dias e o Filho do Homem é que será entregue para ser crucificado. Jesus está dizendo que naquela última Páscoa dele com seus discípulos, um cordeiro diferente, superior,
definitivo seria oferecido. Esse cordeiro seria ele próprio, Jesus, o Filho do Homem. Agora, eu não sei se você entende o quão maravilhoso é o que nós estamos falando aqui. É maravilhoso nós entendermos que desde aquela primeira Páscoa, lá no Egito, Deus ele já planejava mostrar para nós a sua imensa misericórdia por meio de Cristo, o nosso Cordeiro de Páscoa, o Cordeiro definitivo que foi sacrificado por nós. É por isso que João Batista ele se referiu a Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diferente dos cordeiros de Páscoa, que eram oferecidos de maneira repetida a cada ano, Jesus é o Cordeiro definitivo, porque ele, com a sua morte, ele tira o pecado do mundo. Agora, qual é a relação de Jesus com o Cordeiro de Páscoa? O Cordeiro de Páscoa é escolhido para a celebração de Israel. Ele deveria ser macho e deveria estar no auge da sua vida, tal qual Cristo, que estava no auge da sua vida, algo entre 30 e 40 anos, quando ele morreu por nós. O Cordeiro de Páscoa ele precisava ser fisicamente sem defeitos, tal qual Cristo, o Cordeiro de Deus sem mancha e sem pecado. O Cordeiro de Páscoa ele precisava ser sacrificado, tal qual Cristo, que foi sacrificado e o seu sangue redimiu o povo de Deus. O Cordeiro de Páscoa, ele não podia ter os seus ossos quebrados, tal qual Cristo, que quando foi sacrificado não teve nenhum dos seus ossos quebrados. O Cordeiro de Páscoa deveria ser sacrificado em público, tal qual Cristo, que foi morto do modo mais público e vergonhoso possível, crucificado no alto de uma colina para que todos vissem e com multidões presentes para testemunhar a cena. Portanto, meus amigos, o que é que nós celebramos na Páscoa? Nós entendemos que Deus, que iniciou a história de cordeiros de Páscoa, lá no Egito, com a libertação do povo de Israel com a 10ª praga, Deus ele desenhou toda uma história, toda uma trajetória de cordeiros, ano após ano, até que então veio o seu próprio Filho, Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro superior, o Cordeiro supremo, o Cordeiro definitivo. E com a sua morte naquela cruz, ele tira o pecado do mundo. É esse Jesus que nós celebramos na Páscoa. Ele que por nós morreu como Cordeiro que se sacrificou e que também por nós ressuscitou. Nessa semana, nós vamos falar muito sobre o que é que Cristo fez nessa grande celebração que é a Páscoa.